Amados irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a leitura desse livro maravilhoso, livro de Gênesis. Vamos lá conferir? Gênesis capítulo 14. Abraão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belã, que é Zoar. Todos estes últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos tiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Querdolaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Suzins em An, os Emins em Savé Quiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Querdolaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obar, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoou Abraão. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo.
O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mamre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? Para refletir, Gênesis 14, 17 e 20. Abrão recebe uma revelação do El Elyon. O dízimo é parte do plano de Deus, não é um mero ritual requerido por lei. É uma expressão de aliança que temos com Ele e o método que criou para derramar as suas bênçãos sobre nós. Deus recebeu o dízimo de Abrão, cerca de 400 anos antes de revelar sua lei a Moisés. Quando Abrão entregou o dízimo a Melquisedeque, estabeleceu um costume: dar a 10ª parte do produto da terra e dos despojos de guerra aos sacerdotes e reis. Portanto, era uma prática bem mais antiga que a lei. Abrão tinha acabado de voltar da batalha, na qual Deus lhe dera uma grande vitória sobre 4 reis que haviam derrotado os reis de Sodoma e Gomorra e capturado seu sobrinho Ló e todas as posses deste. Abrão resgatou Ló e trouxe-o de volta, bem com todos os despojos de Sodoma e Gomorra. Quando retornou, Melquisedeque e o rei de Sodoma foram encontrá-lo. Melquisedeque era rei de Salém e sumo sacerdote de Deus. Conhecia o Senhor de Abraão, provavelmente porque, por intermédio dos descendentes de Noé, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro foi preservada e propagada. Assim, Melquisedeque atuava como sacerdote do Deus Altíssimo antes que o sacerdócio levítico fosse estabelecido. Após essa grande vitória, na qual Deus entregou o imenso exército de Querdolaomer e 3 outros reis nas mãos de Abrão e sua pequena tropa composta de 318 servos treinados. Gênesis 14, 14. Abrão teve a revelação do El Elyon. Melquisedeque, sumo sacerdote designado por Deus, encontrou Abrão e o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Em nome de El Elyon. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Gênesis 14, 19 e 20. Essa foi a primeira vez que um nome de Deus foi usado na Bíblia, e essa bênção não era uma simples expressão vazia. Melquisedeque, como autoridade divinamente constituída, aceitou os dízimos de Abrão e evocou sobre o patriarca as bênçãos divinas, chamando-as à existência. Abrão teve uma revelação naquele dia. Pela primeira vez reconheceu o Deus que lhe falara, não como uma divindade desconhecida, mas como o El Elyon, o Deus Altíssimo, forte e todo-poderoso, o Criador, o Deus único, o Ser Supremo. Abrão, na presença do rei de Sodoma, do povo, dos soldados e dos seus servos, prestou honra e tributo a El Elyon, entregando-lhe o dízimo. Nenhuma lei exigia o dízimo e ninguém lhe obrigou a isso. Abrão fez por livre e espontânea vontade, com amor, como um ato de adoração. Ele estava, na verdade, reconhecendo Deus como o Senhor Supremo e a fonte das suas bênçãos. Abrão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e entregou-lhe o dízimo. E
Melquisedeque recebeu o dízimo, apresentou-o a Deus e abençoou Abrão. Este homem Melquisedeque, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abrão e abençoou aquele que tinha as promessas de Deus. Hebreus 7:6. O exemplo de Abrão, que deu dízimo a Elion, antes que a lei fosse proclamada, é a base para a entrega de nossos dízimos hoje. Afinal, cada um de nós mantém um relacionamento com Deus, no qual ele se revela como El Elyon. Nós o reconhecemos pelo que ele é, o Criador e o Senhor dos céus e da terra, o Altíssimo, o Deus Supremo. E o honramos com as nossas posses, dando-lhe dízimo livremente, com o coração cheio de louvor, amor e adoração. Mais tarde, o dízimo foi exigido sob a lei por causa da dureza do coração dos homens. Entretanto, Deus prefere que entreguemos os nossos dízimos e nossas ofertas voluntariamente por amor a Ele. O exemplo de Abrão, que entregou o dízimo a Deus por meio do sumo sacerdote Melquisedeque, ilustra o relacionamento poderoso que mantemos com Deus por meio do dízimo. Amém? Acione o sininho das notificações para continuarmos conectados nessa leitura abençoada. Muito obrigada a todos que têm comparecido e que Deus continue abençoando cada um poderosamente. Em nome de Jesus, um grande abraço.